Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na presença de vocês, na casa de vocês. Primeiramente agradecendo a todos vocês pela audiência, pela companhia de toda segunda-feira. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Se ainda não curtiu nossos canais no YouTube, no Facebook, peço a gentileza, o apoio aí de você que está chegando hoje pela primeira vez para curtir a nossa página, curtir o nosso canal no YouTube, para acompanhar as nossas mensagens semanais, para acompanhar o nosso trabalho que fazemos com tanto amor, com tanto carinho para vocês, para nós, para todos nós, na verdade, né? Porque uma palestra quem vai fazer a palestra vai estudar, vai fazer uma releitura daquilo que já estudou, né? Ou seja, sempre o trabalho ele não é só para quem assiste, mas e penso eu, principalmente aquele que faz o trabalho, né? Afinal de contas, a orelha mais perto da boca daquele que fala é justamente daquele que fala, né? Então serve principalmente para quem está falando, tá? Primeiramente vamos elevar nosso pensamento ao alto, solicitando o auxílio dos bons espíritos, solicitando o auxílio dos nossos mentores, para que possamos compreender esta matéria proposta na noite de hoje, possamos entender o seu foco principal, possamos enriquecer o nosso conhecimento e que esse tema, que essa matéria de hoje nos ajude em nossa senda evolutiva, que possamos captar a mensagem, captar esse conhecimento e usá-lo assim que for necessário para nós. O tema de hoje, pessoal, é um tema do qual a gente já debateu aqui há algum tempo atrás, já faz tempo, né? Mas é um tema muito atual, sempre vai ser um tema muito atual, né? Que é a obsessão, tá? A obsessão, nós já tratamos desse assunto aqui anteriormente, né? Mas sempre é bom tratar novamente, é um assunto muito recorrente, um assunto muito interessante, né? Porque é uma coisa que eu duvido muito que não tenha um ser humano na Terra que não passe por um problema de obsessão, né? Nós temos grandes nomes aí da doutrina, né? Não vamos nos limitar somente à doutrina espírita, né? Mas como Divaldo Franco, que durante anos e anos e anos da vida dele, ele teve um obsessor, o Máscara de Ferro, do qual o judiou dele desde criança. Assim, era uma pessoa que numa encarnação pretérita, a gente não sabe há quanto tempo atrás isso, mas sabemos que era uma encarnação pretérita de Divaldo, era uma pessoa que o Divaldo havia auxiliado no suicídio, né? E quando Divaldo não estava no estágio de evolução que ele se encontra hoje, né? Considerando a questão da reencarnação, considerando que somos criados espíritos simples, espíritos ignorantes, né? E com o passar do tempo, com o passar de nossas encarnações, nós vamos nos lapidando, nos tornando o suprassumo de nós mesmos, né? Nos melhorando a cada encarnação, né? Então existiu lá uma oportunidade, uma situação em que o Divaldo Franco, claro, na encarnação lá de trás, não era Divaldo Franco ainda, né? Ele havia instigado ou auxiliado uma pessoa a cometer o suicídio. E nesta encarnação do qual Divaldo está vivendo agora, né, este mesmo espírito veio em forma de obsessor, né, também querendo destruir a vida do Divaldo. Então foram anos de obsessão, né, foram anos de obsessão que só se findou quando o Divaldo Franco adotou uma menininha que mais tarde eles foram saber que era a reencarnação da mãe deste espírito obsessor do Máscara de Ferro, né? Foi somente aí, neste ato extremo de amor, que o espírito obsessor resolveu, né, tomou a decisão de tocar a vida dele para frente e deixar o Divaldo em paz.
né? Foi somente aí. Por isso que eu digo, todos nós que estamos encarnados, eu acredito que é muito difícil não termos um obsessor, né? É muito difícil mesmo. Mas afinal de contas, vamos lá. Os tipos de obsessão. Nós sabemos que existem dois tipos, né? A kármica e a adquirida. A kármica é deste exemplo que eu usei do Divaldo Franco, né? Que nasce com a gente, que advém de encarnações pretéritas, né? Algum débito, alguma situação em que nós nos tornamos devedores de alguém em alguma vida passada e que nesta vida veio para nos cobrar. Então essa é a obsessão kármica, né? E praticada assim por espíritos que já tivemos convivência em vidas passadas, né? E a obsessão adquirida. A obsessão adquirida é aquela que nós adquirimos ainda nesta encarnação, por conta de algum hábito, por conta de algum costume muito, não sei se eu posso dizer imoral, mas de um costume muito material, muito carnal, que porventura estará aí adquirindo, estará trazendo para nós, para perto de nós, obsessores, né, que ainda pode ocorrer na encarnação presente, né, a obsessão adquirida, né. Temos também, pessoal, níveis de obsessão. A primeira delas, é a mais básica, por assim dizendo, é a obsessão simples. É aquela situação corriqueira, talvez um espírito não tão, com certeza um espírito de baixa evolução, mas um espírito talvez não tão mal, talvez seja alguém mais, um espírito brincalhão, um zombeteiro que tira a tua chave do teu carro de perto de você, ou você não enxerga a chave do teu carro, essas coisinhas mais simples assim, né? Essas coisas mais do dia a dia da gente, que a gente pensa, poxa, mas como que isso aconteceu? Né? Essa é a obsessão simples, né? Que é um nível assim mais menos prejudicial, por assim dizendo, né? É uma coisa que vai apenas contribuir que a gente se irrite e baixe o nosso padrão de vibração e, obviamente, dê espaço talvez para obsessões, para espíritos outros, né, obsidiarem a gente. Tem aí um segundo nível que é a fascinação. A fascinação, ela já age mais na ideia, mais nas más sugestões, nas más intuições da pessoa, né? É aquela como que eu posso dizer? Ideias ruins. Ela age mais na mente da pessoa, mais nas ações da pessoa, né? Nas más sugestões, né? Essa é a fascinação, né? A pessoa às vezes a pessoa está fascinada, mas ela está com ideias, ela está imbuída de sentimentos que ela julga ser certo, ela julga ser correto, mas na verdade estará aí trazendo diversos tipos de problemas aí, sabe? Essa é a fascinação. Age mais na ideia, nas ideias, nas sugestões às pessoas que estão obsediadas nesse nível, né? E temos aí a subjugação. A subjugação é o nível mais grave, que é quando o obsidiado ele se encontra totalmente dominado, totalmente sobre a posse e o domínio do obsessor, né? Que é aqueles casos mais graves de obsessão que a gente vê em filmes aí, a gente vê em histórias mais pesadas, assim, por assim dizendo, né? Que é a subjugação, que é o nível mais grave, é o nível mais pesado, por assim dizendo, da obsessão, né? Que leva, inclusive, bastante tempo aí para a pessoa começar a se libertar, começar a se livrar dessa obsessão, tá? E temos também as formas aí da obsessão.
sendo elas 5 formas, né? A mais que a gente eu não vou dizer a mais comum, porque talvez não seja a mais comum, mas é a que mais a gente ouve falar, que é a obsessão de desencarnado para encarnado. Quando um espírito que já não se encontra na matéria, né, um espírito desencarnado, exerce um poder, exerce um domínio sobre uma pessoa que ainda se encontra na matéria, né, sobre um encarnado, né. Aí tem a obsessão de encarnado para desencarnado, né? Quando existe uma ligação muito forte entre uma pessoa que já desencarnou e uma pessoa que se mantém na matéria ainda, né? Que ainda está encarnado, aquela pessoa, talvez por um sentimento de tristeza, uma dor profunda por perder o seu ente querido, ela acaba obsediando o desencarnado. Ela, estando encarnada, obsedia o desencarnado. Isto por quê? Porque este elo que envolve as pessoas, né, esse elo de amor, de bem-querência, né, de um pai para filho, de um marido para uma mulher e vice-versa, né, de irmãos, ele não se rompe com o desencarne, né? A pessoa vai, né, o encarnado que fica permanece aqui, o desencarnado que vai para outro plano, mas esse elo, esse sentimento ainda é muito vivo, esse sentimento não se desfaz assim. E à medida em que o encarnado imita maus pensamentos, ou pensamentos de dor profunda, de saudade profunda, isso vai refletir no desencarnado e vai atrapalhar ele na senda evolutiva dele, no caminho dele, né? Essa influência exercida, né, nesta forma de obsessão de encarnado para desencarnado, tá? A terceira forma é de desencarnado para desencarnado. Aí a gente pode citar o exemplo de Gregório no livro Libertação, do Chico Xavier, né, do espírito de André Luiz, na verdade, psicografado por Chico Xavier. Gregório era um sacerdote, né, que ele desencarnou e foi para o umbral. E lá no umbral, ele, motivado por um sentimento de orgulho muito grande, um ego muito grande, né, uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né, isso aí, nós que ainda estamos encarnados, graças a Deus, ainda temos essa oportunidade de nos melhorar, né, ele chegou no umbral muito orgulhoso, muito egocêntrico, se achando o gás da coca, né, e ele se auto-intitulou um juiz. Ele se auto-intitulou um juiz lá dessa região do umbral que estava lá. E pelo fato de ser uma pessoa muito com magnetismo, um espírito com um magnetismo muito forte, né, ele acabou exercendo uma obsessão, né, sobre os encarnados que lá estavam. Ele angariou verdadeiras multidões de espíritos que acreditavam que ele de fato era um juiz, que era um juiz do umbral, uma pessoa de influência realmente diferenciada, quando na verdade não era, né? Era um espírito desencarnado, assim como todos aqueles que estavam lá naquele momento, né? Mas ele, imbuído de sentimentos mundanos, aí que nós mesmos nutrimos ao longo da nossa vida, chegou lá e eu sou diferente, eu sou o juiz agora daqui. Eu que vou decidir o que fazer, o que acontece, o que deixa acontecer com esses espíritos aqui. E uma verdadeira legião de espíritos realmente acreditaram nisso e foram, de certa forma, obsediados pelo espírito Gregório, que também estava desencarnado. Então esse é um exemplo de obsessão de desencarnado para desencarnado. E ainda temos a obsessão, pessoal, do encarnado para o encarnado. É mais ou menos parecida com essa obsessão do encarnado para o desencarnado. Justamente cria-se um elo entre duas pessoas, um sentimento muito forte, um amor muito grande, que acaba virando uma possessão, que acaba virando uma obsessão.
né? Onde um encarnado vai exercer influência psíquica, mental, física sobre outro encarnado, né? Essa é a obsessão do encarnado para o desencarnado. E temos também, pessoal, a última forma de obsessão, a obsessão recíproca, onde dois espíritos, né, encarnados ou desencarnados, ou um encarnado, outro não, né, eles vão exercer uma obsessão um sobre o outro, justamente também em virtude desse elo, desse sentimento que guarda, que tem entre os dois espíritos aí, estando eles encarnados ou desencarnados, né? Pode ser a recíproca, pode ser do encarnado para o desencarnado, entre encarnados e entre desencarnados também, né? É um obsediando o outro, né? Independente da sua condição, se está encarnado ou não, tá? Mas a forma aí, pessoal, da gente ir amenizando talvez, ou quiçá nos livrando, nos melhorando essa questão da obsessão de nós mesmos. Qual que é? Primeiramente, nós exercermos essa máxima do Espiritismo do orai e vigiai, né? A oração, e isso é uma coisa que sempre batemos aqui em nossas prelações, em nossos debates, em nossas conversas, a oração é a arma mais importante que uma pessoa tem contra a obsessão. Por quê, pessoal? Existe também, vamos dizer assim, uma culpa do obsediado. O obsediado ele também acaba facilitando a obsessão. Por quê? Porque ele se permite estar no mesmo nível de energético, no mesmo padrão de vibração, por assim dizendo, do seu obsessor, né? Então, o que a gente faz para a gente elevar o nosso nível, para elevar o nosso patamar? Oração. Oração é a primeira forma aí da gente começar a debater, a bater, a refutar, a afastar a obsessão, né? É a oração, porque a oração vai acontecer dessa forma, gente. Aqui está o obsessor, aqui estamos nós obsediados. A partir do momento em que nós façamos uma oração, em que nós mudemos os nossos hábitos morais, né? O nosso padrão de vibração vai estar aumentando. E o obsessor vai continuar aqui. E ele vai encontrar mais dificuldade para nos obsediar. Nós não estaremos nivelados. Então, ele estará tendo dificuldades, nós estaremos colocando obstáculos aí para ele exercer o seu jugo sobre nós, né? A partir do momento em que nós elevemos o nosso padrão de vibração, elevemos os nossos hábitos, os nossos costumes, começando pela oração diária, né? Muito mais agradecendo do que pedindo, né? Nos postando a Deus com humildade, com reverência, né? Agradecendo pela vida, agradecendo pelas oportunidades, né? E com certeza os nossos hábitos morais, né? É muito difícil a gente começar a mudar isso aí, né? Que são coisas que estão enraizadas na gente de uma forma muito pesada, muito forte, né? Mas aí que está, né? Aí que consiste a nossa evolução. Nós temos que ir refutando esses hábitos, refutando esses atos imorais da parte da gente, vícios, atos imorais, pensamentos ruins, a falta da caridade, a falta da oração. Nós temos que começar a refutar isso justamente para quê? Para elevar o nosso pensamento, elevar o nosso padrão de vibração, melhor dizendo, né? E impor dificuldades aí a esses obsessores, né? Que quanto mais elevados nós estivermos, mais nós vamos estar captando boas energias de espíritos mentores, de espíritos que realmente querem o bem da gente, né? De espíritos bons,
né? E mais longe nós estaremos dos espíritos obsessores, que estarão impedidos, que estarão com dificuldades de exercer a obsessão sobre nós, tá? A caridade, pessoal, também é uma ferramenta, é um meio que é espetacular, assim, os efeitos da caridade, né, nessa questão da nossa elevação de vibração, né, e consequentemente a nossa forma de nos livrarmos, de nos afastarmos do espírito obsessor, né? A caridade é espetacular. Caridade, então, oração, né? Os pensamentos, a gente, talvez nós temos o hábito de pensar bobagem, de pensar besteira, de pensar mal do próximo, de desejar mal para o próximo. Isso acaba criando uma mácula, acaba criando uma onda de energia que vai refletir, né, diretamente em nosso padrão de vibração. E com certeza vai baixar o nosso padrão de vibração, conectando aí com espíritos mais trevosos, né, que são nossos irmãos, que necessitam de ajuda, né, mas por algum motivo ou de outro estão nos obsidiando. Então, manter bons pensamentos, manter o nosso papel de filho de Deus, de irmão de Jesus, na senda da caridade, né, oração, né? Então, esses são meios, né, bons atos, esses são meios para nós ir começando a nos melhorar, né, e nos livrar de obsessão, tá certo? Então, esse é o tema de hoje, essa é a nossa conversa de hoje, um pré-feriado aí, né, que a gente vai poder descansar um pouco até mais tarde amanhã, dormir um pouco mais, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu gosto. Muito bom, né? Então, pessoal, agradeço a vocês pela participação. Mais uma vez, a você que não curtiu nossos canais do YouTube, no Facebook, curta para receber as nossas mensagens. Compartilhe as nossas mensagens também, que muito possivelmente a pessoa que você vai compartilhar e assim por diante, e vão compartilhando, vai formando uma rede aí de informação, por assim dizendo, da qual vai ser útil para alguém, sem sombra de dúvida. Muitas pessoas estão precisando de mensagens, como as propostas por nossa equipe aí, né? Toda semana, ainda mais considerando os tempos que a gente vive aí, que ainda são sombrios, né? A pandemia ainda não acabou e, portanto, mensagens de alento, mensagens de consolo, mensagens voltadas à espiritualidade são com certeza de grande valia aí para todo mundo, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento ao alto neste momento, agradecendo primeiramente ao nosso irmão maior, ao nosso exemplo, Jesus Cristo, agradecendo aos bons espíritos, trabalhadores desta casa, por todas as bênçãos concedidas a nós, por toda a luz no nosso caminho, agradecendo também aos nossos colaboradores, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos que neste momento se direcionem à casa de todas as pessoas necessitadas ou no coração de todas as pessoas necessitadas, para que abençoe e ilumine os enfermos, os depressivos, os presidiários, aos idosos dos asilos ou de suas casas que encontram-se acamados. Pedir aos bons espíritos a fluidificação desta água trazida por nós nesse recinto e a água trazida por vocês no recinto de vocês.
adicionando os remédios benditos, adicionando todas as propriedades medicinais para cada um de nós, nos fortalecendo, reestruturando as nossas células, a nossa mente e nos dando força para mais uma semana de vida, mais uma semana de trabalho. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês. Um abraço.